Meu nome é Megan Carter, tenho 30 anos e minha vida desmoronou na festa de aniversário do meu pai. Imagina só, toda a família reunida, risadas pela sala, e do nada meu pai se inclina sobre a mesa, olha direto nos meus olhos e pergunta: Megan, os $200.000 que te dei, o que você fez com eles? Meu coração parou. 200 mil? Abaixei o garfo, que caiu no prato com barulho. Como assim? Gaguejei. Minha irmã ficou pálida, as mãos tremendo, tentando falar. O silêncio tomou conta. Eu tinha recebido aquele dinheiro para realizar meu sonho de abrir uma loja de moda, mas alguém na minha família tinha outros planos. A pior dor é ser traída pela própria família. Já passou por isso? Eu moro em Chicago há anos, trabalho como coordenadora de marketing em uma marca de moda de médio porte. Correria todo dia, campanhas, prazos, mas sempre sonhando em abrir minha própria boutique, um lugar para criar e vender minhas roupas. Uns meses atrás, meu pai fez esse sonho parecer possível. Ele me transferiu $800.000, sem exigir nada, dizendo que era a minha chance. Fiquei emocionada. O apoio dele significava tudo para mim. Eu vim economizando, pesquisando locais em Salt Lake City, onde cresci, planejando me mudar e recomeçar. Aquele dinheiro era minha passagem para uma nova vida. Mas, dias atrás, minha irmã ligou do nada. A voz dela parecia ensaiada: o pai não está bem, a festa foi cancelada, não precisa vir. Aquilo não fez sentido. Os 60 anos do meu pai eram importantes, ele falava da festa há meses, organizando tudo na nossa casa em Sugar House. Por que ele cancelaria sem me avisar? Perguntei se ele estava bem. Ela desconversou: é só um resfriado, não se preocupe. Mas o jeito dela estava estranho, parecia querer acabar logo a ligação. Desliguei com um aperto no peito. Alguma coisa não batia. Senti que ela escondia algo. Nunca fomos próximas. Ela sempre gostou de roupas caras, viagens, esse estilo que eu nunca consegui acompanhar. Desde criança pegava minhas coisas sem pedir, sempre querendo se mostrar. Eu já tinha aprendido a ignorar, mas dessa vez era diferente. Por que mentir sobre a festa do pai? Olhei minhas mensagens, nada dele, o que era estranho. Ele sempre me ligava direto, perguntava do meu trabalho. Se estivesse doente, teria me contado. Então comecei a pensar: será que ela estava escondendo algo muito maior do que um simples cancelamento de festa? Decidi voar para Salt Lake City mesmo assim. Não ia perder o aniversário de 60 anos do meu pai, doente ou não. Queria surpreendê-lo com um presente, um relógio elegante com gravação, que comprei para mostrar o quanto ele significa para mim. Reservar o voo foi fácil, só 3 horas de Chicago. Enquanto arrumava a mala, não parava de pensar na ligação da minha irmã. O que ela disse não combinava com o pai que eu conhecia, sempre me apoiando a seguir meus sonhos. Abri minha conta bancária para conferir minhas economias e senti gratidão pelos $800.000 que ele tinha me dado. Mas, ao olhar os lançamentos, notei algo estranho: uma transferência antiga, escondida no histórico, sem nome de remetente, só um número de referência. Meu coração disparou. Isso tinha a ver com a ligação da minha irmã? Liguei para minha tia, que sempre me atualiza sobre a família. Ela é atenta, não perde nada. Cancelada, ela repetiu desconfiada. Estive na casa deles ontem, seu pai estava ótimo, organizando o cardápio da festa. Apertei o celular na mão. Por que minha irmã mentiria sobre algo tão simples? Minha tia ainda comentou: vi sua irmã com bolsas de grife nova semana passada. Ela anda gastando muito, mais que o normal. Aquilo me acertou forte. Bolsas caras, viagens para a Europa, o estilo de vida dela sempre foi chamativo, mas de onde vinha tanto dinheiro? Uma suspeita começou a crescer dentro de mim. No avião, segurei a caixinha com o relógio, tentando me concentrar em ver meu pai, mas a mentira da minha irmã ecoava na minha cabeça. Não parecia uma simples invenção. Soava como o começo de algo muito maior. Quando pousei em Salt Lake City, fui direto para a casa dele em Sugar House. Ao chegar, vi carros estacionados pela rua e luzes acesas em todas as janelas. A festa não tinha sido cancelada. Minha irmã tinha mentido, e eu estava prestes a descobrir por quê.
Entrei e senti o barulho de vozes e copos brindando. Meu pai estava perto da mesa de jantar, rindo, com ar saudável. Minha mãe estava na cozinha arrumando pratos, e minha irmã desfilava de salto pela sala. Minha tia Ellen me viu de longe e acenou. Forcei um sorriso, mas meu coração acelerava. Por que minha irmã quis me afastar dali? Cheguei até meu pai com a caixinha na mão. Feliz aniversário, falei, entregando o relógio. O rosto dele se iluminou e ele me abraçou forte. Você não precisava vir de tão longe, disse com carinho. Mas quando me afastei, vi minha irmã me olhando assustada por um segundo, antes de virar o rosto. Minha mãe também olhou para ela e logo baixou a cabeça, mexendo num guardanapo. O jeito delas estava estranho, como se escondessem algo. Observei a sala e percebi os olhares rápidos que trocavam, os gestos nervosos. Enquanto a festa seguia, fiquei perto da tia Ellen, que bebia vinho perto da mesa de sobremesas. Sempre confiei nela para cortar as mentiras da família. Pensei que a festa tinha sido cancelada, falei baixo. Minha tia levantou a sobrancelha e colocou a taça na mesa. Cancelada? Seu pai vem planejando isso há semanas. Foi sua irmã que disse que você não veria. Meu estômago se revirou. Então não era só sobre a festa, era sobre mim. Perguntei se ela tinha notado algo estranho. Ela se aproximou e falou baixinho: sua irmã anda gastando sem parar. Bolsas de grife, joias, até se gabou de uma viagem a Paris mês passado. Vi ela no shopping gastando milhares como se fosse nada. Na hora lembrei da ligação dela, o jeito apressado, insistindo para eu ficar em Chicago. Paris, milhares, ela sempre viveu acima do que podia, mas aquilo era demais. De onde vinha tanto dinheiro? Olhei para minha irmã, rindo alto com um convidado, os brincos de diamante brilhando. Minha mãe estava perto, sorrindo de forma forçada, mexendo sem parar na pulseira. Lembrei das palavras da tia Ellen, das compras exageradas, da vida de luxo repentina. Um arrepio percorreu meu corpo. Será que ela escondia algo maior? Algo ligado àquela transferência estranha que vi no banco? Quis confrontá-la ali mesmo, mas a festa não era o momento. Eu precisava de provas, não só de suspeitas. Enquanto ajudava a tirar pratos, minha irmã passou por mim, o perfume forte. Não esperava te ver aqui, murmurou sem me olhar. Achei que você estaria ocupada em Chicago. O tom foi seco, quase defensivo. Segurei a resposta e a vi se afastar rápido, os saltos batendo forte no chão. Minha mãe me evitava, se prendendo ao bolo. O clima de segredo entre elas era pesado, como um muro. Minha tia me puxou de lado de novo, o rosto sério. Não sei o que está acontecendo, mas sua irmã anda estranha faz semanas. E sua mãe também. Ela está junto nessa. Meu coração disparou. As peças ainda não se encaixavam, mas as mentiras, os gastos, os olhares trocados, tudo apontava para algo grande. Segurei firme na mesa tentando me acalmar. Essa festa ia revelar mais do que um aniversário. A comemoração seguia, convidados conversando, música de fundo. Eu fiquei perto do meu pai, vendo ele abrir presentes, sua risada aliviando um pouco minha tensão. Mas ainda parecia ter algo errado. Minha irmã e minha mãe se afastavam de mim, desviando o olhar sempre que eu chegava perto. Tentei ignorar e aproveitar o momento. Meu pai merecia uma noite perfeita. Quando trouxeram o bolo, todos se reuniram ao redor da mesa. Ele estava na ponta, sorrindo, pronto para cortar a primeira fatia. Eu ia levantar a taça para um brinde quando ele se virou para mim, sério, com um olhar que me atravessou. Megan, disse em voz baixa mas firme, que cortou todo o barulho. Os $200.000 que te mandei, o que você fez com eles? Meu coração parou. $200.000. Minha mente ficou em branco, a taça quase caiu da minha mão. Como assim? Murmurei quase sem voz. A sala congelou, todos os olhares voltados para mim. Olhei para meu pai, ele me encarava firme, esperando minha resposta. Minha garganta apertou. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Os 800 mil para minha boutique eram uma coisa, mas outros 200 mil? Quando? Como? Antes que eu conseguisse falar, minha irmã Kristen, percebi que a noite inteira só a tinha chamado assim, se meteu na conversa.
A voz dela saiu fina e trêmula. Ela deve ter esquecido, pai. Você sabe como ela vive ocupada em Chicago. Forçou uma risada, mas as mãos se torciam e o rosto estava sem cor, como se tivesse sido pega no flagra. Fiquei olhando para ela, a confusão virando suspeita. Por que ela correu para me defender tão rápido? Meu pai levantou a mão, cortando as palavras dela. Kristen, eu estou perguntando para Megan. O tom dele foi duro, como uma lâmina. Os convidados se mexeram desconfortáveis, o burburinho parou. Minha mãe, ao lado de Kristen, apertava a taça com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha tia Ellen, encostada na parede, só observava em silêncio, os olhos estreitos, como se esperasse por esse momento. O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Engoli seco, a mente correndo. Pai, eu não sei de nenhum 200 mil, falei, a voz falhando. Eu recebi os 800 mil para a boutique e estou planejando usar, mas esse outro dinheiro eu nunca vi. Minhas palavras ficaram no ar, cada uma me levando para um caminho que eu não queria enxergar. Kristen arregalou os olhos, pronta para falar de novo, mas o olhar do meu pai a calou. Megan, disse ele em tom baixo e firme. Eu mandei 200 mil para você e 200 mil para sua irmã, separados do dinheiro da boutique. Era para vocês usarem como quisessem, no futuro, nos sonhos de vocês. Ele fez uma pausa, olhando para Kristen e depois para mim. Você está dizendo que não sabia? Meu estômago afundou. Dinheiro separado, para mim e para ela. Balancei a cabeça, as mãos tremendo. Não, pai. Eu juro, nunca recebi nada. Nunca nem ouvi falar desses 200 mil, minha voz subiu, misto de choque e raiva. Como eu não saberia de tanto dinheiro? Olhei direto para Kristen. Ela segurava a mesa, o rosto branco como papel, sem coragem de me encarar, os lábios fechados com força. Tentou falar de novo, a voz desesperada. Pai, talvez tenha sido algum erro no banco, sei lá, você sabe que essas coisas acontecem. As palavras saíram rápidas demais, sem peso. O jeito que ela desviava de mim só aumentava o nó no meu peito. Minha mãe colocou a mão no braço dela, como se quisesse apoiar, mas ficou em silêncio. E esse silêncio dizia mais do que qualquer palavra. O maxilar do meu pai travou, os olhos queimando com algo que eu nunca tinha visto, traição, talvez, ou pura fúria. Chega, disse ele, a voz dura como aço. Megan, você tem certeza que não sabia? Balancei a cabeça, sem conseguir falar. O ar ficou sufocante, os convidados prendendo a respiração, assistindo nossa família se despedaçar ali mesmo. Já não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança. E ela estava se quebrando bem diante de mim. A sala de jantar parecia se fechar ao meu redor, o peso da pergunta do meu pai sobre os 200 mil ainda pairando no ar. Fiquei parada, olhando para Kristen, o rosto dela pálido e as mãos tremendo. O olhar do meu pai ia de uma para outra, ficando cada vez mais duro enquanto o silêncio se tornava insuportável. Os convidados se mexiam desconfortáveis, cochichando baixo. Meu pai deu um passo à frente, a voz firme, mas carregada de raiva, vou deixar claro. Eu mandei 200 mil para cada uma de vocês, separado do dinheiro da boutique, Megan. Era para o futuro de vocês, sem perguntas. Confiei que usariam bem. As palavras bateram como um martelo. Minha cabeça girava. Mais 200 mil? Para mim? Eu nunca tinha visto nada, nem ouvido falar até aquela noite. Abri a boca para responder, mas ele se virou para Kristen, os olhos apertados. E você, Kristen? O que fez com o seu? Ela abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Olhou para a mamãe, que estava dura, as mãos apertadas até os dedos ficarem brancos. O ar parecia suspenso, todos esperando a resposta dela. Por fim, Kristen gaguejou, eu usei em investimentos, pai. Coisas seguras. A voz quebrou, os olhos fugindo para o chão. O rosto do meu pai escureceu. Investimentos? Repetiu, a voz cortante. Então por que a tia Ellen me disse que você anda gastando com roupas de grife e viagens para a Europa? Meu coração disparou quando olhei para a tia Ellen, que apenas assentiu, séria. Os ombros de Kristen caíram e ela lançou um olhar desesperado para a mamãe,
que avançou um passo, a voz trêmula: Daniel, não faça isso aqui. Podemos conversar em particular. Meu pai a ignorou, voltando-se para mim: Megan, você está dizendo que nunca recebeu sua parte? Balancei a cabeça, a voz quase falhando: Juro, pai. Eu não sabia de nada. Achei que os 800 mil fossem tudo. O maxilar dele travou. Ele se virou para Kristen, a voz subindo: Então onde está o dinheiro da Megan, Kristen? Porque com certeza não chegou até ela. O rosto dela desmoronou, os dedos mexendo no colar. Foi um engano, sussurrou, quase inaudível. Eu achei que era meu, pai. Não fiz por mal. As palavras se perderam quando ele bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Você achou? Rugiu. Você pegou 200 mil que não eram seus e gastou com quê? Bolsas? Viagens. Um ódio subiu dentro de mim, os punhos fechados. Todos aqueles anos vendo o estilo de vida exibido de Kristen, o jeito arrogante. Ela estava usando o meu dinheiro. Olhei para minha mãe, esperando que me defendesse, mas ela só ficou parada, de cabeça baixa, o silêncio gritando mais alto que qualquer fala. Mãe, falei com a voz embargada. Você sabia? Ela estremeceu, mas não respondeu. Apertou os lábios numa linha fina. A voz do meu pai baixou para um tom perigoso: Linda, você também estava envolvida nisso, não estava? Minha mãe levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados de pânico. Daniel, eu não queria que chegasse a esse ponto, gaguejou. A Kristen precisava de ajuda e achei que a gente conseguiria arrumar antes que alguém percebesse. Arrumar? Meu sangue ferveu. Eles tinham roubado o meu futuro e chamavam isso de engano. Meu pai pegou o celular, os dedos firmes apesar da fúria nos olhos. Vou chamar a polícia, disse com a voz firme. Kristen deu um passo para trás, chorando. Pai, não, por favor. Minha mãe agarrou o braço dele, desesperada. Daniel, não faça isso. Somos família. Ele se soltou dela, o rosto gelado. Família não trai família. Vocês duas sabiam o que estavam fazendo. Acabou. Ele discou calmamente, falando com o atendente: Preciso de policiais na minha casa em Sugar House. É sobre um roubo. 200 mil dólares. Os convidados ficaram parados, alguns já saindo discretamente para não ver o desfecho. Meu pai se virou para Kristen e minha mãe, a voz cortante: Vocês estão fora da minha vida. E vão devolver cada centavo, começando agora. Eu mal conseguia respirar enquanto a realidade me atingia. Minha família estava se despedaçando e não havia volta. Na delegacia, o ambiente frio e vazio contrastava com o calor da casa do meu pai. Sentei na sala de espera, as mãos apertadas, ainda em choque com o que tinha acontecido. Meu pai estava de pé, sério, e a tia Ellen folheava uma pasta de papéis que tinha trazido. Kristen e minha mãe estavam em salas separadas, sendo interrogadas. O peso da noite me esmagava. Minha família havia quebrado em poucas horas. Um policial se aproximou, o distintivo brilhando na luz branca. Senhorita Carter, temos os depoimentos da sua irmã e da sua mãe, disse firme. Você vai querer ouvir. Ele nos levou até uma sala com vidro espelhado, de onde dava para ver Kristen sentada a uma mesa de metal, os olhos vermelhos e inchados. Em outra sala, minha mãe, cabeça baixa, mexendo nervosamente nas mãos. Meu estômago virou. Eu não estava pronta, mas precisava saber a verdade. O policial começou por Kristen. Ela admitiu que acessou uma conta conjunta que seu pai abriu, disse olhando para ele. Essa conta tinha 200 mil para cada uma de vocês. Ela sacou a sua parte há algumas semanas, dizendo que achava que era dela. Minha respiração falhou. Há semanas, aquilo explicava a farra recente dela. Os casacos de grife novos, a viagem para Milão que postou na internet. Ela estava queimando meu dinheiro como se fosse nada. Ela disse o motivo? Perguntei, a voz trêmula de raiva. O policial assentiu, disse que precisava cobrir despesas pessoais, roupas caras, passagens de avião, hotel de luxo. A maior parte já foi embora. Talvez restem uns 10 mil nas contas dela. 10 mil. Meu coração afundou.
200 mil, o dinheiro do meu futuro, reduzido a migalhas. Olhei para meu pai. O maxilar dele estava travado, os olhos fixos em Kristen pelo vidro. E a minha mãe? Perguntei, temendo a resposta. O policial folheou as anotações. Linda admitiu que sabia. Ela deu acesso à conta para Kristen, achando que conseguiriam repor o dinheiro antes que alguém descobrisse. Repor? Apertei os punhos, a fúria crescendo. Elas tinham jogado com o meu futuro. E agora ele estava perdido. Meu pai estava sentado, os punhos fechados e brancos de tanta força. Eles não tinham esse direito, murmurou com a voz baixa e carregada. Tia Ellen deu um passo à frente, abriu a pasta e falou: tenho provas. Entregou ao policial um monte de papéis, recibos das compras da Kristen, milhares em bolsas, joias, passagens de primeira classe. Vi ela no shopping mês passado gastando como se tivesse ganhado na loteria. O policial olhou os documentos e assentiu. Bate com o depoimento dela. Ela usou o dinheiro para gastos pessoais, sem nem tentar esconder depois que teve acesso. Eu encarei aqueles recibos pelo vidro, a raiva misturada com descrença. Bolsas da Chanel, um Rolex, viagem para a Itália, tudo pago com o meu dinheiro. Kristen estava com a cabeça entre as mãos, sem um pingo da confiança que tinha mostrado na festa. Minha mãe, na outra sala, parecia derrotada, os ombros caídos. Elas tinham planejado juntas, achando que eu nunca descobriria. O policial nos olhou sério: isso é grave. Roubo de segundo grau em Utah. Podem pegar até 15 anos de prisão, mais multa, e terão que pagar restituição. Ele fez uma pausa e me encarou, mas com quase todo o dinheiro já gasto, recuperar será difícil. Podemos apreender carros, joias, bens, mas não cobre tudo. Eu só balancei a cabeça, a garganta apertada. Justiça soava vazia quando meu dinheiro já tinha ido embora. A voz do meu pai cortou o silêncio: quero que elas sejam processadas. Traíram a minha filha, e não vou deixar passar. O policial anotou. Vamos seguir com as acusações. Elas vão passar a noite aqui, e precisamos dos seus depoimentos. Um peso de culpa misturado com firmeza tomou conta de mim. Kristen e minha mãe fizeram suas escolhas, agora teriam que enfrentar as consequências. Ao sair da sala, tia Ellen colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: você fez a coisa certa, Megan. Eu não tinha tanta certeza. A verdade tinha vindo à tona, mas não parecia vitória. Minha família tinha acabado, e meu dinheiro também. Só me restava lutar para acertar as coisas. As semanas depois da delegacia pareceram uma vida inteira. Eu estava no escritório do meu pai em Sugar House, cercada pelas estantes cheias de livros. Mas o ar estava pesado, definitivo. Meu pai me chamou para encontrar o advogado dele, uma decisão que mudaria nossa família para sempre. Minhas mãos tremiam enquanto esperava, ainda sentindo a dor da traição de Kristen e Linda. Susan Pierce, advogada do meu pai, entrou e abriu a pasta sobre a mesa. Megan, o Daniel fez mudanças no testamento, disse firme e profissional. Ele vai explicar. Meu pai sentou na frente, o rosto cansado, mas decidido. Reescrevi meu testamento, disse olhando direto para mim. A casa, os fundos de investimento, tudo vai para você. Kristen e Linda não ficam com nada. As palavras dele bateram forte, como pedra caindo em lago. A casa valia mais de 1 milhão, e os fundos dos negócios imobiliários eram uma fortuna. Mas herdar desse jeito parecia amargo. Tem certeza, pai? Perguntei quase em sussurro. Ele assentiu, o maxilar firme. Elas usaram seu dinheiro sem permissão, Megan. Não merecem minha confiança. Susan me entregou o testamento revisado, as páginas limpas e definitivas. Passei os olhos e vi meu nome como única herdeira. O peso caiu sobre mim, não só a herança, mas também o fim de qualquer chance de reconciliação. Susan ajeitou os óculos e falou em tom firme: Kristen e Linda foram acusadas de roubo grave por pegarem os 200 mil da conta conjunta. Elas receberam 36 meses de condicional. Ela fez uma pausa, olhou para o meu pai e continuou: também foram obrigadas a devolver os 200 mil para você, Megan, mais uma multa de 8 mil cada. Meu estômago embrulhou. Restituição parecia justo, mas eu já sabia pela polícia que só sobravam 10 mil. Como elas iam pagar o que já não existia?
Tia Ellen, que estava com a gente, falou calma, mas firme. Kristen tentou consertar. Vendeu o carro, um Mercedes de menos de um ano, e algumas coisas de grife, bolsas, joias, até o Rolex da viagem a Milão. Conseguiu uns 40 mil. 40 mil meu coração afundou. A conta não fechava. Mesmo vendendo tudo, Kristen estava longe de cobrir a dívida. Perguntei sobre Linda, já temendo a resposta. Tia Ellen suspirou. Ela está vendendo o que pode, umas joias, algumas peças de coleção. Talvez consiga uns 10 mil. Encostei na cadeira, a mente girando. 50 mil juntados das coisas delas era só uma fração do que deviam. O tribunal já tinha bloqueado o que restava nas contas da Kristen, mas não bastava. Susan cortou meus pensamentos, o juiz determinou um plano de restituição. Elas vão pagar por mês conforme a renda, mas pode levar anos. Se atrasarem, podem pegar de 1 a 3 anos de prisão. Anos? A palavra ecoou na minha cabeça. Kristen e Linda, que já foram o centro da família, agora estavam presas a dívidas e consequências. A voz do meu pai quebrou o silêncio, baixa e firme, não importa quanto tempo leve. Elas fizeram a escolha delas. As palavras dele mostravam um homem que tinha perdido a fé na esposa e na filha. Olhei para ele e vi a dor por trás da raiva. Não era só dinheiro, era confiança, destruída para sempre. Kristen e Linda tinham se mudado do bairro de Sugar House, incapazes de encarar os vizinhos e conhecidos. Alugaram um pequeno apartamento nos arredores de Salt Lake City, num prédio velho e apertado, longe da vida que tinham. Kristen, que antes ostentava luxo, agora pegava trabalhos soltos, em loja, em restaurante, só para cumprir os termos da condicional. Linda, sem status nenhum, trabalhava meio período como auxiliar de escritório, com as economias sugadas pelos advogados. As vidas delas tinham desmoronado, reduzidas a sobreviver sob ordens da justiça e a vergonha. Eu tentei sentir algo, raiva, pena, qualquer coisa, mas só havia vazio. O dinheiro se foi, e a família que eu achava ter também. Tia Ellen segurou minha mão com firmeza e disse: "Você é mais forte que isso, Megan. Vai reconstruir sua vida." As palavras eram boas, mas não preenchiam o buraco. Meu pai ficou de pé, os ombros firmes. Essa agora é sua casa. Faça dela a sua vida. Quando saí do escritório, a realidade caiu de vez sobre mim. A riqueza era minha, mas o preço foi perder todo o resto. O tempo foi suavizando a dor. Meses depois de tudo, eu estava no centro de Salt Lake City, olhando para a placa da minha nova boutique, Carter Charme. A vitrine brilhava no sol da manhã, mostrando vestidos e acessórios que passei semanas escolhendo. Os 800 mil que meu pai me deu, o presente para o meu futuro, viraram meu sonho em realidade. Abrir uma loja de moda não era só negócio, era meu jeito de reconstruir o que tinha sido quebrado. O último ano foi uma tempestade. Depois que papai mudou o testamento e deixou a casa e os investimentos para mim, larguei meu trabalho em Chicago e voltei para Utah. Não foi fácil. Chicago era minha fuga, minha chance de viver longe da confusão da família. Mas Salt Lake era meu lar, e papai precisava de mim tanto quanto eu precisava dele. Tia Ellen, sempre firme, me ajudou a transformar a casa de Sugar House, agora oficialmente minha, em um lugar cheio de novas memórias, sem a dor da traição. Abrir a boutique exigiu tudo de mim. Coloquei cada centavo dos 800 mil no aluguel do ponto, no design do espaço e nas peças de estilistas locais e marcas de fora. Os primeiros meses foram de nervosismo, noites viradas, contas, aprendendo a lidar com o comércio e me perguntando se fiz a escolha certa. Mas aos poucos os clientes chegaram. Blogueiras de moda começaram a falar da loja, e a notícia se espalhou. No 6º mês, a Carter Charme já se pagava, e no 9º estava crescendo. Uma revista local me chamou de nova joia de Salt Lake, e eu senti um orgulho que não lembrava mais como era. Viver perto do meu pai e da tia Ellen me trouxe algo inesperado, uma família pequena, mas verdadeira. Papai, agora aposentado, passava os dias no jardim ou aparecia na boutique para me levar café. O riso dele, antes raro, enchia nossas jantas de domingo, enquanto tia Ellen contava histórias de viagem ou brincava com o gosto duvidoso dele em gravatas. Não éramos perfeitos, a dor por causa de Kristen e Linda ainda pesava, mas éramos honestos uns com os outros. Essa honestidade virou nosso laço.
Quase não tive mais notícias de Kristen e Linda. O tribunal obrigou as duas a devolverem os 200 mil que pegaram de mim, mas os pagamentos eram pequenos e irregulares. Kristen vendeu o carro e os itens de luxo, tentando juntar algo, e Linda vivia de seu salário simples de auxiliar. As duas moravam agora longe, em um apartamento apertado na periferia, vidas apagadas perto do que já tiveram. Eu não desejava mal a elas, mas também não conseguia me aproximar. As escolhas delas criaram uma barreira impossível de atravessar. Uma noite, fechando a loja, sentei no balcão desenhando ideias para uma nova coleção. O barulho suave da cidade lá fora me trouxe calma, lembrando que a vida segue. Pensei no dinheiro, os 800 mil que me deram essa chance e os 200 mil que nos destruíram. Mas não era só sobre cifras. Era sobre o que elas representavam. A ganância de Kristen e Linda custou família, confiança, estabilidade. As atitudes delas mostraram como a ambição pode virar egoísmo. Percebi que a lição não era só sobre perda, mas sobre verdade. Ser honesta comigo mesma, com meu pai e com tia Ellen reconstruiu o que estava quebrado. Não foi fácil encarar a dor nem a traição, mas valeu a pena. Essa verdade me sustentou nos dias longos da loja, nos momentos de dúvida e me levou a uma vida que agora era minha. Ao trancar a porta, olhei para o horizonte de Salt Lake City, as luzes brilhando contra as montanhas. Ali estava meu lar, meu futuro, construído sobre o que aprendi. A ganância destrói, mas a honestidade permanece.